Fala pessoal, graça e paz, boa noite. Pessoal, esse comentário que a Denise fez é bem bacana, ele é uma curiosidade, né? Porque realmente existiam dois Judas, só que a Bíblia, em alguns momentos, ela não cita o nome desse Judas, filho de Tiago. E assim, em algumas passagens ele é só denominado Judas, filho de Tiago, e em algumas outras ele é chamado de Tadeu ou Lebeu. E por que isso, né? A gente, na verdade, a gente não sabe ao certo, mas tem duas possíveis, tipo assim, que os estudiosos acreditam em duas possibilidades. Por que que o nome dele às vezes é chamado de Tadeu ou Lebeu, né? Então, assim, uma é porque era justamente para fazer uma distinção entre esse Judas, que era filho de Tiago, e o Judas Iscariotes. Então, quando eles falavam assim, Judas, filho de Tiago, eles estavam simplesmente fazendo uma separação para não ser confundido com Judas Iscariotes. E a outra, quando ele chamava ele de Tadeu ou Lebeu, quando a gente pegar esse nome Tadeu, né, ele tem uma origem aramaica, esse nome, e significa coração ou significa valente. Então poderia ser também uma forma deles chamarem ele de tipo meio que um apelido carinhoso para destacar a personalidade desse Judas, filho de Tiago. Então, em algumas passagens que ele é chamado de Tadeu ou Lebeu, né? Lebeu, dependendo da tradução, vai estar Lebeu na sua Bíblia, mas a mais comum está Tadeu, né? Por exemplo, em Mateus 10, 3 e Marcos 3, 18, ele é chamado de Tadeu ou Lebeu em algumas das versões, né? E em Lucas capítulo 6, 16 e em Atos 1, 13, ele é chamado de Judas, filho de Tiago. E outra curiosidade, não é nenhum desses dois Judas aí, tá? Que escreveu o livro de Judas no Novo Testamento. Ele não foi escrito por nenhum desses dois. Ele foi escrito por Judas, irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. E esse Judas não fazia parte dos 12 apóstolos. Mas ele é mencionado em Mateus capítulo 13, 55 e em Marcos 6, 3. Ele é mencionado, né? Fala assim que ele é mencionado junto com Tiago, José, Simão e Judas, né? Então, mas a gente vê isso em Judas, capítulo 1, versículo 1, fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, ou seja, ele também era irmão de Jesus, e não era nenhum desses dois Judas aí.